Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Quem aqui está feliz de estar na casa do Senhor? Pode dar uma glória a Deus? Um aleluia? Pode levantar a mão e falar: Jesus, estou aqui. Ô, glórias. Ô, João, só está com retorno aí para mim, que está alto aí na frente, mas está sem retorno aqui. Obrigado, tia. Como é bom estar na casa do Senhor, né, irmãos? Quero convidar os irmãos, desde já, a estar abrindo a palavra lá em Efésios, capítulo 1. Não, vamos lá em Efésios capítulo 6, depois nós voltamos no capítulo 1. Efésios capítulo 6, versículo 10. Amém? Vamos todos nos colocar de pé em reverência à palavra de Deus, amém? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo tudo isto, ficais firmes. Estai, pois, firmes, sendo cingidos os lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o quais poder apagar todos os dardos inflamados do diabo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém? Pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje, na palavra de hoje, na misericórdia do nosso Senhor Deus, nós vamos falar sobre as armaduras de Deus. Cutuca a sua irmã e fala assim: irmão, tá com a armadura em dia? Não, fala com autoridade. Fala: tá com a armadura em dia, irmão? Glórias a Deus. Hoje nós vamos falar sobre as armaduras de Deus. Para isso, quero convidar os irmãos, a gente começar lá no capítulo 1, para que nós possamos falar um pouquinho do que tudo que Paulo estava trazendo para essa igreja. Irmãos, Paulo, ele era um apóstolo do Senhor Jesus. Depois você pode conhecer um pouco da história dele lá em Atos dos Apóstolos. E Paulo, ele começa a mandar cartas, e uma das cartas que ele envia é para a igreja de Efésios. E nessa carta, irmãos, eu quero até convidar você a ler o livro de Efésios. Pega amanhã, lê o livro de Efésios, ele é rapidinho, é 6 capítulos. E ele começa a trazer toda uma palavra, uma exortação, para que aquela igreja ela possa estar firme no Senhor. Isso é para nós, irmãos, porque nós precisamos saber o que nós temos que fazer para que nós possamos estar firmes, para que nós possamos vencer o diabo. O que nós temos que fazer para poder vencer as tribulações deste mundo? O que nós temos que fazer para que nós continuarmos firmes? Lá no capítulo 1, lá você vai ver lá no versículo 1, capítulo 1, versículo 4, Paulo falando que Cristo, ele nos elegeu. Lá também fala que Deus nos conhecia
Ele nos predestinou e nos escolheu. E nós lembramos lá de Jeremias 1,9, que na palavra do Senhor lá em Jeremias 1,9 fala assim: eu te conhecia quando ainda era substância informe. E ele começa falando que Deus nos escolheu, fala assim: eu sou escolhido de Deus. Irmão, se você está aqui é porque Deus te escolheu. E Ele que te conhecia antes do começo de tudo, antes da fundação do mundo, Ele já tinha sonhado com você. Ele já conhecia todas as atitudes que você ia tomar, Ele já sabia todos os caminhos que você ia percorrer, Ele já te conhecia, Ele já sabia quem que você era, e Ele te escolheu. E Paulo começa falando que Ele nos escondeu, e ele fala que nós temos redenção pelo sangue. Isso está lá no versículo 7, você vai ver ele falando em quem temos, vamos lá no versículo 6, ele fala para louvor e glória e graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos redenção pelo sangue, a remissão das ofensas segundo a riqueza da sua graça. E ele começa a dizer da remissão que nós ganhamos em Cristo Jesus. Nós conseguimos remissão no sangue de Jesus Cristo quando nós encontramos a graça de Deus. E ele começa a falar que Cristo, Ele nos perdoou de todas as ofensas que nós tínhamos, Ele nos perdoou e nos limpou. Irmão, você consegue imaginar que coisa maravilhosa, que Cristo, Ele nos perdoou de nossas ofensas, de nossas iniquidades, Ele nos perdoou. E Paulo continua lá no versículo do 13 a 14, você vai ouvir ele falando que nós ouvimos e cremos nesse evangelho e por isso nós fomos selados. Ele vai falar que nós somos selados nesse evangelho e que quando nós ouvimos essa mensagem ela chegou de uma forma tão linda em nós, que nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Irmãos, na palavra do Senhor, se você pegar lá nesse versículo, ele fala assim, que o Espírito Santo, no versículo 14, ele é o penhor da nossa herança. Quando nós ouvimos essa mensagem, nós cremos nela, Deus ele nos selou com a promessa do Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança. Eu já falei várias vezes desse versículo, que eu gosto muito desse versículo. O Espírito Santo, ele nos sela. O Espírito Santo ele está selado dentro de nós, para que todas as vezes que nós possamos sentir o Espírito Santo, toda vez que nós provarmos da presença do Espírito Santo, nós possamos lembrar que nós temos uma herança, que nossa vida não é aqui, a nossa vida é no céu, aleluias. Ele nos selou. Então, o apóstolo Paulo ele começa a falar, primeiro que nós somos escolhidos, depois ele fala que nós fomos lavados no sangue de Cristo e remidos. Olha lá, primeiro ele fala aqui que nós somos escolhidos desde lá da eternidade, antes de tudo começar, na fundação do mundo, Deus já tinha sonhado com nós. Você consegue imaginar isso, irmão? Irmão, você consegue entender que você é importante para Deus? Tem gente se achando nada, tem pessoas que estão se achando que não tem valor nenhum, tem pessoas que olham e falam assim, não, mas quem que sou eu? Do meu lado tem tanta pessoa que tem mais valor, tem tanta pessoa que é melhor que eu, tanta pessoa que tem mais capacidade. Eu quero dizer que, irmão, entenda algo, Deus ele te escolheu antes da fundação do mundo. Ele conhecia seu nome. Na palavra do Senhor tem um versículo que diz que até os fios da nossa cabeça Ele tem contado. Irmão, Deus tem contado até os fios da nossa cabeça. Tudo bem que o meu está mais fácil agora, que eu rapei, está mais fácil, está contado. Tem uns irmãos que está faltando um pouquinho, então está mais fácil para contar. Mas imagina as irmãs que estão com o cabelo grande, que Deus tem contado os seus fios de cabelo. Ele sonhou com você. Mexe no seu cabelo aí ó, mexe aí, fala assim, ó, Deus já contou até os meus cabelos. Olha que maravilha, Ele sonhou com você, e Ele pagou o preço, Ele limpou os seus pecados. E Ele fala que depois que nós cremos, nós somos selados com o Espírito Santo. É importante que a gente vá gravando esses pontos, fala assim, eu fui selado com o Espírito Santo. Oh, glórias. E Paulo, quando ele está mandando essa carta, a gente vai ver lá no versículo 15 ao 23, que ele ouviu falar da fé daquela igreja de Efésios, e ele começa a agradecer a Deus por ter aberto os olhos daquela igreja. Eu quero dizer, irmãos, que quando nós aceitamos a Jesus, Ele abre os nossos olhos,
Porque quando nós estamos no mundo, quando nós estamos perdidos, nossos olhos estão fechados. O diabo tá acabando com a gente e você acha que está tudo bem. Não é desse jeito. E lá fala que ele agradece a Deus por ter aberto os olhos espirituais daquela igreja. E eu quero dizer que o Espírito Santo, ele abre os nossos olhos. E se você ainda não aceitou Jesus, aceite para que ele possa abrir os seus olhos, irmãos. O Espírito Santo, quando ele abre os nossos olhos, nós conseguimos ver que nós estávamos escravos do pecado, escravos do diabo, mas a partir do momento que ele abre os nossos olhos, nós falamos: Espírito Santo de Deus, me liberta. E ele quebra as algemas, ele quebra aquilo que nos prendia ao pecado, nos prendia às coisas que estavam nos levando para longe de Deus, e ele nos aproxima de novo com o Pai, e ele abre os nossos olhos. Eu quero dizer que se os seus olhos estão fechados, em nome de Jesus, ainda nessa noite, Deus vai abrir os seus olhos, aleluia, você crê nisso? Glórias a Deus. Paulo começa a agradecer, só que abrir os olhos é para aqueles que creram. Ele estava falando que ele estava agradecendo a Deus pela fé que aqueles homens tinham em Cristo Jesus. E a fé deles fez com que os olhos deles se abrissem. Nós precisamos pedir para que Deus abra os nossos olhos, para que nós não venhamos ser escravos do diabo, escravos do pecado. O Espírito Santo tem que abrir os nossos olhos. Lá em Efésios, lá no capítulo 2 de Efésios, ele vai falar que Cristo nos vivificou. Pode deixar sem nada, viu, João? Pode deixar sem nada hoje. Lá em Efésios capítulo 2 vai falar que Cristo nos vivificou quando ainda nós estávamos mortos nos nossos pecados. Quando nós estávamos, irmãos, eu quero dizer uma coisa, que nós estávamos mortos, nossos pecados e delitos. Ele fala assim: ele vos vivificou quando estávamos mortos. E ele vai continuar dizendo, ele fala lá no versículo 11, depois que ele vai falar que, lembre-se de quando vocês estavam mortos. Lembre-se de quando vocês, como que vocês eram antes de Cristo. E do 11 até o 22 ele vai falar assim: mas Cristo reconciliou com vocês na cruz. Irmãos, eu quero dizer que quando nós não conhecíamos Cristo, nós estávamos mortos. Diante de Deus nós estávamos mortos. Na palavra do Senhor fala que os nossos pecados trazem separação entre nós e o nosso Deus. E na palavra do Senhor também diz que a consequência do pecado é a morte. Então, quando nós pecamos, nós estamos mortos para Deus. Irmão, sabe o que é estar mortos? É não ter acesso, não ter como chegar em Deus. Na palavra do Senhor também diz lá em, se eu não me engano, é Romanos 3, me ajude talvez, Romanos 3, 23, vai falar assim, que nós todos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sabe o que significa? Quer dizer que os nossos pecados, eles nos destituíram de Deus, eles nos tiraram de Deus, nos arrancaram de Deus, nos colocaram longe da graça do Pai. Nós estávamos longe, mortos. Irmão, sabe o que é estar morto? É Deus olhar, você está morto, você não tem acesso. Isso que os nossos pecados fizeram. Você vai no cemitério, tem pessoas que vão no cemitério falar lá, dar tchau pro morto, quer dizer que ele não vai ouvir, não vai. Ele já acabou, a partir do momento que a pessoa morreu, acabou. Aí a pessoa vai lá no cemitério e fala: tô com saudade de você. Aquela pessoa não tem ligação nenhuma com você. Fala assim: tá me ouvindo espírito. Deixa eu te contar uma coisa, ela não está te ouvindo, não está te ouvindo nem espírito, nem de nenhuma forma. Na palavra do Senhor fala que o homem está decretado a morrer apenas uma vez, vindo a isto após o juízo. Acabou, irmãos, depois disso, é só no juízo. Depois, quando nós estivermos no céu, aí nós vamos nos encontrar em nome de Jesus. Mas, irmãos, se você for lá no cemitério conversar com alguém, eu quero dizer para você, essa pessoa não vai te escutar. Ela não vai saber de nada que você está falando. Desculpa se talvez você estava com esperança de ir lá no cemitério e falar: dá até medo de falar o nome de alguém, né? Fala o nome de alguém que está... Hoje o Creuso. Falar um nome bem feio para não ter chance de pegar o nome de ninguém. Jucreuso, você era tão bonzinho,
Você era tão legal, que saudade de você aqui comigo. Eu quero dizer para você, ele não vai te escutar porque ele está morto. E sabe o que é o pior de tudo isso? Que isso era o que era nós antes de Jesus. Mortos, sem ligação, não há ligação com Deus. Irmão, sabe qual que é o maior erro da humanidade? Sabe qual que é o maior erro de todas as pessoas? É acharem que porque são boazinhas, elas estão com Deus, estão salvas. Ai, mas eu sou tão bonzinho. E olha aqui, a pessoa olha para o espelho e fala assim, além de bonzinho, eu sou tão bonitinho. É impossível que Deus, é impossível que eu não vá para o céu. Olha como eu sou lindo. Nossa, as irmãs olham assim, ah não, certeza que eu vou para o céu. Olha esse cabelo meu aqui. Eu sou tão bonzinho, eu vou para o céu porque eu sou bonzinho, eu sou tão gente boa, eu sou tão legal. Eu quero dizer, irmãos, não há ninguém que não peque, não há ninguém que não peque. Todos nós pecamos. Na palavra do Senhor fala, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E quem peca está morto para Deus. E aí, Gabriel, qual que é a minha solução? Aí que vem o grandioso amor de Cristo, porque lá em Efésios, no versículo 8, diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, é dom de Deus. Sabe por que você ser bom não vai te levar para o céu, você ser legalzinho, ser bonitinho? Não, porque não é por obras, não é pelo que você faz, é pela fé, pela graça. E a graça gera em nós um caráter que vai fazer com que nós possamos ser bons com as pessoas, vai fazer com que nós possamos querer ajudar as pessoas, fazer com que nós possamos ser pessoas boas. Os frutos do Espírito entram dentro de nós, o fruto do Espírito entra dentro de nós quando nós aceitamos a Cristo. Mas eu quero dizer uma coisa para você, irmão, não é ser bonzinho, não é ser gente boa, ser legal, não. Se você não aceitar Jesus de todo o seu coração, se você não receber Jesus dentro de você, não crer nele como seu suficiente e único Salvador da sua vida, você não vai poder provar de um dia estar no céu com Cristo. A única forma de chegarmos a Cristo, e lá em Efésios, Paulo fala isso. Ele fala, porque pela graça sois salvos. Se você quiser ver, está lá em Efésios 2, capítulo 8, versículo 8, me perdoe. Lá diz assim, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. E quando Cristo entra dentro de nós, Ele prepara boas obras para que nós possamos andar nessas obras. Mas eu quero dizer, é só pela graça, irmãos. E é isso que Paulo está falando ali. Ele está dando todo o manual para que, gente, Efésios, ele vai dando um manual para aquele que aceitou a Cristo. Ele conta para você que você foi escolhido desde o nascimento. Ele conta para você que Deus sonhou com você. Depois ele fala que ele te selou com o Espírito Santo. Depois ele diz que a fé em Cristo Jesus abriu seus olhos. Antes, irmãos, quer ver uma coisa? Antes, quando a pessoa estava no mundo, ela chegava em casa, estava aquela opressão no lar, todas aquelas coisas ruins. O que muitos homens fazem? Até mulheres, mas o que muitos fazem? Nossa, está tudo tão ruim. O que a pessoa fala? Vou fazer o quê? Vou beber um pouco. Não é assim que acontece? Vou beber porque isso vai me fazer que eu esqueça um pouquinho os problemas. E aí quando passa o efeito da bebida, o que acontece? Está tudo lá de volta, não é verdade? E dor de cabeça. Mas quando nós aceitamos a Cristo, você chega, você vê aquela opressão no seu lar. A primeira coisa que o Espírito Santo mostra para você, ele abre seus olhos e você fala assim, tem uma coisa errada aqui. Não é dessa forma? Você fala assim, eu preciso orar. Quem que já aconteceu isso aqui? Dá glória a Deus. Você chega num lugar e fala, opa, tem alguma coisa errada neste lugar.
Eu preciso orar para que essa opressão caia por terra, porque Ele abre os nossos olhos e depois olha, eu estou voltando tudo de novo. Ele nos vivificou, nos trouxe vida, estávamos mortos nos nossos pecados. Irmãos, olhem isso, nós estávamos mortos. Só que sabe o que Ele fez? Ele nos trouxe vida. Nós somos seres que, por nós, irmãos, gente, você não vai conseguir viver sem pecar, não vai. Só que Cristo, Ele veio para nós que éramos seres que estávamos mortos. E a partir do momento que você crê nele, você recebe Ele de todo o seu coração, Ele traz vida nova. E Ele faz você viver para Cristo de novo. E quando você vive de novo, Ele te ressuscita. Você tem contato de novo com o Pai. Você pode glorificar por isso? Você tem contato de novo com o Pai, meu irmão. Você tem contato com Deus de novo. Você consegue escutar a voz de novo de Deus. E Ele te dá a capacidade de vencer o pecado. Ele te ensina a vencer aquilo que te afasta de Deus. O Espírito Santo, Ele entra dentro de você. E você passa a viver de novo. Você passa a ter contato de novo com Deus. E é só por Cristo. É só mediante a Ele. Não é por obras para que ninguém se glorifique. Sabe por que não é por obras, irmãos? Se fosse por obras, você ia chegar lá no céu e você ia falar assim: ó Deus, não é por nada não, mas eu fui fera lá, hein? Eu mereço entrar. Eu mereço, porque eu fui bom. Não, mas e a morte do meu filho na cruz? Não, Jesus, eu fui, nossa, ninguém orou como eu orei, ninguém falou, ninguém pregou como que eu preguei, eu mereço. Não, irmãos, não é pelo aquilo que você faz, é pela vida que você entrega a Cristo. Você necessita de Cristo. Se não for por Cristo, você não consegue se purificar, porque mesmo você sendo pecador, mesmo você sendo tão falho, Cristo Ele vem, Ele perdoa todos os seus pecados. Quando nós entendemos que nós não conseguimos nos achegar a Deus sozinhos, nós só podemos por intermédio de Jesus. E eu posso contar uma coisa para você: não tem ninguém no meio do caminho que vai conseguir mudar isso. Não tem. Antigamente, lá no Antigo Testamento, tinha um sacerdote que intercedia pelo povo. Hoje, Jesus é nosso sumo sacerdote. Irmãos, não tem imagem, não tem apóstolo, não tem pastor, não tem ninguém que vai conseguir te fazer chegar a Deus. O único, na Bíblia fala que o único caminho que nos leva ao Pai tem nome, e é Jesus. Aleluia. Gente, não tenta colocar nada na frente. Às vezes a gente vê tantas pessoas tentando colocar coisas para facilitar. Não, mas se você pegar essa imagem, ela vai te ajudar a chegar mais perto de Deus. Você vai por ela, é um atalho. Se você pegar esse tijolo ungido, compra esse tijolo ungido que você vai ter um lugarzinho direto no céu. É um atalho. Não, irmão, o único caminho é por Jesus. Jesus, Ele é o caminho. Você tem que passar por Ele, e Ele te ligará de novo ao Pai. Quando Ele te liga ao Pai, Ele te leva para a salvação. Aleluias. E eu preciso continuar. Nós precisamos chegar em Efésios 6. E lá no versículo do 11 ao 22, ele vai falar que também nós somos moradas do Espírito Santo. E em Efésios capítulo 3, Paulo conta um pouco do chamado dele. Ele fala que ele foi chamado para poder pregar para os gentios, para poder pregar para as pessoas. E é interessante isso, porque quando nós aceitamos Jesus, Deus nos levanta para poder começar a pregar. Nós precisamos começar a anunciar o Evangelho de Cristo. E lá no versículo 14 do capítulo 3, Paulo ele se coloca de joelhos e ele pede para que Cristo habite no coração daquela igreja. Irmãos, quando nós aceitamos Jesus, Cristo precisa habitar no nosso coração. Tem pessoas que deixou Jesus apenas visitar. Todo domingo, Jesus vem e visita o coração dessas pessoas. Todo domingo, Jesus vem e dá uma passada. Só que quando não tem culto, às vezes Cristo não está lá dentro. Cristo precisa habitar no nosso coração.
Cristo precisa morar no nosso coração segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Cristo precisa habitar em nosso coração. Coloca a mão no seu coração e fala assim: Jesus, habita dentro do meu coração. Ele precisa habitar. Em Efésios capítulo 4, fala que nós devemos permanecer em unidade e apenas um corpo que é ligado em Cristo. Isso está lá do versículo 1 ao versículo 16 de capítulo 4 de Efésios. Irmão, como que você permanece em unidade? Na onde você tem a unidade do corpo de Cristo? Na onde? Fala alguém aí. Na igreja. Olha, gente, percebe que Paulo está ensinando tudo que nós precisamos para poder estar firmes em Cristo? Ele fala agora que nós precisamos de ter unidade, nós precisamos estar unidos como um corpo só. Tem pessoa que fala assim: ah, não, eu sou eu sou a igreja de Cristo, eu adoro a Deus aqui na minha casa, aqui sozinho. Irmão, quero dizer que você sozinho, você é um membro amputado. E um membro amputado, ele não sobrevive. Corta a sua mão e joga ela num canto para você ver o que acontece, ela vai apodrecer. Você só é corpo quando você está junto com os outros membros de Cristo. Gente, nós precisamos, isso daqui, o próprio Cristo ensinou que nós tivéssemos isso, estarmos juntos para adorar a Deus, nos reunirmos. E é tão lindo que o corpo de Cristo, ele vai se ligando. Nós estamos aqui, uma parte do corpo, todos juntos. Só que lá no Japão tem uma parte do corpo de Cristo. Lá na Angola tem uma parte do corpo de Cristo. Lá na China tem uma parte do corpo de Cristo. E todos nos ligamos em uma cabeça, que é quem? Jesus Cristo de Nazaré. Aleluias! E lá no versículo 17, ele começa a falar que agora nós temos uma nova vida em Cristo. Gente, ele fala para que nós possamos abandonar o velho homem. No versículo 30, ele fala: não entristeceis o Espírito Santo de Deus, ao qual foste selado. Irmãos, nós não podemos entristecer o Espírito Santo de Deus. Mas como nós entristecemos o Espírito Santo de Deus? Irmãos, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus todas as vezes que nós pecamos, sabendo que nós estamos fazendo, e nós, mesmo sabendo que nós estamos entristecendo Ele, nós vamos lá e pecamos. Mesmo quando nós sabemos que não é para fazer, nós vamos lá e fazemos. Mesmo quando Deus está falando assim, não vai lá, você vai lá e faz aquilo que Deus estava falando para você não fazer. Você entristece o Espírito Santo. E na palavra do Senhor diz: não entristeceis o Espírito Santo. Gente, olha Efésios. Eu quero convidar você a chegar a pegar essa semana que vai entrar agora, segunda-feira, leia Efésios. Eu estou falando aqui, gente, trechos. Quando você lê, você vai falar assim: nossa, olha aquilo lá que o Gabriel falou na mensagem, agora eu estou vendo de uma forma muito melhor, está muito mais amplificado. Eu estou trazendo um trechinho. Quando você lê Efésios, você vai entrar dentro disso. E Efésios capítulo 5, Paulo começa a falar para que nós possamos andar na luz. Ele fala para que nós possamos imitar a Cristo, abandonar o pecado. E ele fala: antes nós estávamos nas trevas, mas agora nós estamos na luz. E em Efésios capítulo 5, ele também diz: desperta tu que dormes. Olha lá, capítulo 5, versículo 14, ele diz: por isso desperta tu que dormes e levanta-te dentre os dormes e Cristo te esclarecerá. Sabe o que ele está falando? Você que está morto aí para o pecado, você que está longe de Cristo, desperta tu que dormes, acorde, Cristo, Ele te esclarecerá, Cristo te dará uma nova vida, Cristo fará você viver de novo, Cristo fará com que você acorde e fale: agora eu preciso de viver para Deus e não mais nada. Desperta tu que dormes. Você consegue dar um chacoalhão no seu irmão e falar assim: irmão, desperta, você que está dormindo aí. Fala para o seu irmão, fala: irmão, desperta. Aleluias. Efésios capítulo 5 ainda, ele começa a falar sobre família. Irmãos, olha a riqueza de Efésios. Ele está trazendo toda orientação para alguém que está começando na fé. Ele conta que fomos achados em Cristo antes da fundação do mundo. Ele fala sobre nosso contato com o Espírito Santo.
Ele fala que o Espírito Santo tem que abrir os nossos olhos. Ele fala que nós estávamos mortos para o pecado, mas Cristo nos vivificou. Ele fala que nós temos que nos entregarmos a Cristo e deixar com que Ele habite em nosso coração e não apenas fazer uma visita. E agora em Efésios ele começa a falar coisas práticas. Eu estou até com um spoiler aí, que parece que o pastor Rodrigo vai trazer algo mais profundo sobre essa questão de família em alguma dessas semanas aí. Eu não posso, então, posso ir mais rápido aqui. Mas ele começa a trazer orientações para a família. E lá do versículo 22 ao 33, ele começa a falar sobre os deveres do marido e da mulher. Ele começa a falar que o marido é o cabeça, mas ele também fala que o marido ele tem que dar a vida pela esposa, assim como Cristo deu a vida pela sua igreja. O objetivo dessa mensagem não é falar hoje sobre entrar profundamente nessa questão, mas eu quero só falar algo, que quando Cristo ele entra na nossa vida, a nossa vida familiar começa a mudar. O marido ele começa a mudar com a esposa começa a mudar com o marido. Quando Cristo entra na vida de um casal, ele muda, o amor aumenta, porque Cristo é o próprio amor. Cristo ele é aquele que nos ensina a amar. E aquele amor que talvez era um amor tão raso, ele passa a ser um amor profundo, porque Cristo está ali. E Paulo começa a falar que quando o Espírito Santo ele entra na vida nossa, até as nossas, todos os âmbitos da nossa vida começam a ser mudados. Do 22 ao 33 ele fala de como o marido deve lidar com a esposa. E ali no capítulo 6 ele começa a falar de pais e filhos, do versículo 1 até o versículo 4. E eu quero dizer a mesma coisa, quando Cristo ele entra na nossa vida, ele começa a nos dar sabedoria. O pai ele começa a ter contato com o filho começa a respeitar o pai. E nós temos que permitir que Cristo ele entre em cada âmbito da nossa vida. Às vezes, irmãos, a gente vai na igreja, estamos aqui, por isso que eu quero falar isso de novo. Cristo tem que habitar na nossa vida e não apenas dar um passeio. Porque quando Cristo habita na nossa vida, nós deixamos Ele entrar em todos os lugares da nossa vida. Porque se não sabe o que acontece, irmãos, nós vemos aqui na igreja e nós somos cheios do Espírito Santo, só que quando chega na nossa casa a gente fala assim, não, Deus, aqui deixa que eu faça do meu jeito. Não, no meu casamento, Deus, pode deixar que eu sei como que faz. Não, com meu filho, Deus, deixa aqui que eu sei, Deus, aqui não. Não, irmãos, nós precisamos de colocar Deus em todos os lugares da nossa vida. Você que tem filho, você precisa chegar na sua casa, começar a chegar com seu filho e falar assim, filho, agora a gente vai começar a ter um momento de oração. Pelo menos uma vez por semana nós vamos ter um culto aqui em casa, a gente vai orar, ler a Bíblia junto, vai dobrar os joelhos, vamos orar. Você está colocando Deus dentro da sua casa, a esposa, amor, vida, chuchu, não sei como que é o de cada um, cabecinha de martelo. A gente vai começar a ter um momento agora de oração. Antes de dormir a gente vai sair ungindo a casa, a gente vai orar pelos filhos, a gente vai orar pela casa, a gente vai orar junto, vai pedir a Deus pelo nosso relacionamento. Quando nós fazemos isso, nós estamos dando liberdade para que Deus ele entre dentro do nosso lar. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Aleluias. E ainda lá em Efésios capítulo 6, agora chegamos. Efésios capítulo 6, lá no versículo 13. Paulo ele começa a falar aqui do que nós vamos falar hoje. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficai firmes. Irmãos, Paulo está falando que vai haver dia mau. Você está entendendo isso? Às vezes a gente acha que quando a gente aceita Jesus, as coisas vão ficar, nossa, agora acabou o problema. Não, ele fala assim, tomai a armadura para poder resistir no dia mau. Irmãos, às vezes a gente passa por tanta tribulação, tantos momentos difíceis, mas nenhum momento difícil é para poder fazer que nós venhamos nos esfriar na fé. Na palavra de Deus tem um versículo que fala assim, pois
não foi dada nenhuma tentação a quais não poder suportar, porque antes que ele desse a tribulação, a provação, ele já deu o escape. Eu quero dizer, irmãos, que toda tribulação que vem sobre nós não é para que você venha cair. Eu quero dizer que Deus nunca vai dar algo que você não possa suportar. Se você fala assim, eu estou abandonando, isso aqui eu não consigo, é porque você está decidindo não resistir. Gente, pode ser a tribulação mais difícil que tiver. Irmão, entenda, se você está passando por isso, é porque Deus confia em você que você pode vencer. Eu quero dizer, gente, é loucura isso que eu vou te falar, mas se você está passando por uma tribulação difícil, você está passando por um momento que você fala assim, cara, mas Deus, está difícil demais. Eu quero te dizer uma coisa, que se você está passando por isso, é porque Deus confia em você, e Ele sabe que você é capaz de suportar. Ele sabe que a sua força vai fazer com que você consiga vencer isso, não na sua força, mas na força dEle. Ele não te dá nenhuma tribulação a qual você não possa suportar. Se sinta honrado se você está passando por uma tribulação que é difícil. E Ele fala para que você passe por essa tribulação, você precisa se revestir com a armadura de Deus. E hoje eu quero falar sobre isso, porque se você não estiver vestido da armadura de Deus, você precisa se vestir hoje. Se você estiver com as armaduras abatidas, você precisa trocar as armaduras. E lá em Efésios capítulo 6, versículo 14, diz: estai por firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Primeira coisa que nós temos que colocar, e eu quero que você vai fazendo como ato espiritual, coloca um cinto da verdade, coloca o cinto da verdade, cinge você com o cinto da verdade. A primeira coisa que na palavra do Senhor fala é que nós possamos colocar a armadura, o cinto da verdade. Lá em João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade os libertará. E eu quero dizer, quem que é a verdade, irmãos? Em quem está a verdade? Está em quem, hein? Em Jesus. Lá em João 14,14 diz: antes vocês eram amigos, antes vocês eram servos, mas agora, antes você chamava de servos, mas agora vos chamo de amigos, porque tenho contado a vocês tudo que vi de meu Pai. Cadê lá? João 14,14, coloca aí pra gente. Antes vos chamava de servos, mas agora chamo vocês de amigos, porque tenho contado tudo que ouvi de meu Pai. Irmãos, Deus tem contado tudo para nós que Ele ouviu do próprio Deus, e por isso nos faz ser amigos de Deus. E não onde está todas as palavras, está aqui. Quando nós conhecemos a verdade, nós nos cingimos. Irmãos, nós precisamos nos cingir com a verdade. Nós precisamos de estar firmes com a verdade de Cristo. Gente, o cinto ele segurava para que a armadura não caísse. Sabe o que Deus está falando? Para que a sua armadura não caia, se cinja da verdade, fale a verdade, conheça a verdade, ouça a verdade de Cristo e deixe que a verdade entre dentro do seu coração. Nós precisamos nos cingir com a verdade. Outra coisa que fala é a couraça da justiça. Irmãos, vai lá com atos de fé, coloca a couraça agora, fecha a couraça aí como ato de fé. Isto. Lá em Romanos 12:2 diz assim: mas não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente. Romanos capítulo 2, versículo 12. Na palavra do Senhor fala para nós não nos conformarmos com este mundo. Nós precisamos de viver a justiça de Deus. E a justiça de Deus, irmão, não é como a justiça do homem. A justiça de Deus, ela é perfeita. A justiça de Deus, a gente acha que muitas vezes Deus vai falar sim, 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 mas muitas vezes Deus também fala não para nós. E na palavra do Senhor fala para nós não nos conformarmos com este mundo. Sabe, irmãos, sabe como está este mundo? Este mundo, se nós olharmos hoje, como que está? Irmãos, sinceramente, às vezes não dá uma impressão que a gente fala assim, nossa, mas parece que agora perdemos. Parece que a gente perdeu. Não dá uma sensação assim? A gente olha como o mundo está. A gente fala assim, acho que
Acho que a gente acabou perdendo essa batalha, viu? Que parece que tá tudo tão ruim. A gente olha para as escolas. Como que estão as escolas hoje? Os professores, não todos, graças a Deus tem professores que não estão dessa forma, mas grande parte dos professores totalmente ideologizados, ensinando às crianças ideologia de gênero, ensinando que uma criança pode trocar de sexo ensinando que ela pode escolher o sexo dela com 10 anos de idade, e a gente olha o reflexo disso lá no Congresso, aprovando leis que aprovam troca de sexo tão pequeno, quando é uma criança ainda. A gente vê o que mais? Agora nós estamos vendo aí o projeto, quem acompanha o que está acontecendo, a maconha está sendo liberada, está começando a ter uma abertura para o uso de maconha. Irmãos, nós estamos vendo, a gente olha e fala assim, opa, mas parece que a gente... Não está parecendo que a gente perdeu essa batalha? Parece que está tudo perdido, não tem como vencer mais. Mas, irmãos, eu quero te contar uma coisa, o nosso Deus não perde uma batalha, não. Ele não perde. Ele nunca perdeu. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Cristo, ele não perde batalha. Irmão, sabe o que aconteceu lá no período de Roma, com os primeiros cristãos? Irmãos, era muito pior do que isso. Eles pegavam os cristãos e colocavam no meio das arenas para ser morto. Nero pegava os cristãos e pendurava os cristãos, o corpo deles, e ateava fogo no corpo deles para iluminar as ruas de Roma. E ele falava, agora acabou, agora morre. Agora não vai ter mais tal de cristão, acabou. Sabe o que aconteceu, irmãos? O cristianismo nunca cresceu como naquela época. O cristianismo ele se espalhou. Quanto mais matavam os cristãos, mais eles cresciam e pregavam o evangelho. Eu quero dizer que nosso Deus não perde uma batalha, irmãos. Na palavra do Senhor fala, mas não vos conformeis com este mundo. Nós precisamos colocar a couraça da justiça. A couraça da justiça fala assim, eu não aceito a justiça desse mundo. Eu não aceito a forma que é a justiça deste mundo. Eu aceito a justiça de Deus. E eu não me conformo com este mundo. E o que é não me conformar, Gabriel? Eu vou lá na frente do quartel lá, começar a gritar, fala assim, socorro. Na palavra do Senhor fala assim, eleva os meus olhos para os montes, e de onde virá meu socorro? O meu socorro vem do Senhor dos exércitos. Irmãos, deixa eu te ensinar uma coisa, o nosso socorro não vem do homem, o nosso socorro vem de Deus, é Ele quem faz. Sabe como nós vencemos? Sabe como nós vamos começar a vencer? Eu creio ainda num grande avivamento. E eu creio que Deus usará inclusive essa igreja. Porque o grande avivamento é quando almas começam a se aceitar a Jesus. Pessoas sentindo a presença de Deus de uma tal forma que, gente, a gente vai começar a ver vidas aceitando Jesus, vidas se batizando, pessoas correndo para a igreja falando assim, eu preciso ser batizado, eu não posso mais isso. Irmãos, mas lá na escola a gente não consegue entrar, lá na escola a gente não consegue pregar o evangelho, lá como que a gente vai fazer? Já ideologizaram todos os professores, sabe o que Deus faz? Ele levanta os adolescentes para começar a pregar dentro da escola, e os jovens começam a aceitar Jesus. Pode vir o diabo que for, pode vir quem for, pode vir o espírito contrário que for, ele vai cair por terra em nome de Jesus. O diabo levanta os principados e levanta as potestades, mas o nosso Deus, ele sempre vence. E na nossa sociedade, como que vai ser? Parece que estamos sendo perseguidos. Eis que o Senhor, ele levanta de novo no coração, ele acende no coração daqueles que temem a ele um fogo, o dunamis de novo. Sabe, muitas vezes a igreja do Senhor, ela está que nem diz naquele versículo que nós falamos, dormindo, e Deus está falando assim, desperta tu que dormes. O fogo parece que está, sabe, está tudo tão fácil, está tudo tão de boa. E Deus, ele está falando assim, deixa eu acender um fogo de novo. Busca igreja. E quando eu falo igreja, eu falo da igreja, a igreja
a igreja de Cristo, aquela que não tem placa, aquela que não tem nome, igreja universal, não universal do reino de Deus, igreja universal como todos nós que somos da igreja de Cristo. E quando a igreja se levanta, irmãos, não tem lugar que não é modificado pelo poder do evangelho. Eu lembro meu pai contando, quando ele tinha um programa, eles tinham um grupo que chamava SOS Madrugada, com os jovens, e tinha uma praça, se eu estiver falando, você pode corrigir, tinha uma praça que tinha muitas prostitutas que ficavam ali, e lá com a SOS Madrugada eles começaram a ir lá e pregar o evangelho. Quando se passou-se um tempo, sabe o que aconteceu, irmãos? Aquele lugar que era um lugar de prostituição, de uso de droga, começou a se transformar, e ali não tinha mais prostitutas, ali não tinha mais pessoas usando drogas. Muitas daquelas prostitutas que antes se prostituíam começou a aceitar Jesus, começou a mudar, começou a haver um ato de conversão naquele lugar. Onde que o evangelho chega, irmãos, ele transforma. Irmãos, pode haver o que for, pode estar a situação que for, onde o evangelho chega, ele transforma, mas nós temos que nos vestir com a couraça da justiça. E aí vem um que é muito bom. Lá vamos continuar. E calçar os pés na preparação do evangelho. Irmãos, pega seu sapato aí, ó, o sapato espiritual aí, ó, segura na sua mão. Agora calça nos seus pés o calçado da preparação do evangelho. Hoje a gente vai sair daqui com as armaduras de Deus. A gente vai sair daqui vestidos da armadura de Deus. Irmãos, nós temos que calçar o evangelho da preparação. Lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na palavra do Senhor, lá diz, em Oséias capítulo 6, versículo 3, diz assim: conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Irmãos, nós temos que estar preparados com a preparação do evangelho. Nós temos que estar cheios de Deus. Nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer o nosso Senhor. E nós precisamos colocar os calçados da preparação e do evangelho e sair pregando as boas novas por todo mundo. Irmãos, só tem a couraça da justiça quem prega o evangelho, coloca o calçado da salvação e sai, vai pregar o seu evangelho. Prega o evangelho na sua escola, prega o evangelho no seu trabalho, prega o evangelho para a sua família. Onde você estiver, lembra que sobre os seus pés está os sapatos da preparação do evangelho, e vai pregar o evangelho de Cristo em nome de Jesus. Quem está com os calçados da preparação do evangelho, dá glória a Deus, aleluias. Nós temos que colocar esse calçado, irmãos. Às vezes a gente quer colocar toda a armadura, mas quando chega no calçado, o hora de pregar, fala: esse não, eu vou descalço mesmo para a guerra, Senhor, esse daí eu não quero não. Eu coloco a couraça, coloco o cinto, capacete, tudo, mas eu vou descalço mesmo, porque eu não estou a fim de pregar o evangelho não. Irmão, e se vir uma flecha e pegar no seu pé, irmão? Para de ser teimoso, coloca o calçado, prega o evangelho de Cristo, aleluia. E lá continua: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Irmãos, pega seu escudo agora na sua mão. Eu vou pegar o meu aqui também. Aqui, ó. Peguei o meu escudo. Quem está com o escudo, dá uma glória a Deus. Eu quero um escudo, um monstro mesmo, porque olha o que fala: o escudo com o qual você vai se proteger de todos os dardos inflamados de Satanás. Irmãos, entenda algo. O diabo ele vai tentar mandar dados inflamados com todas as formas. E a gente se protege com o escudo da fé. Irmãos, o diabo ele vai tentar mandar dados inflamados com brechas, com o pecado, com aquilo que nos afasta do Senhor. E nós precisamos ter a nossa fé inabalada, para quando vir os dados de Satanás, a gente coloca o escudo da fé, a gente fala assim: não, eu creio em Cristo, e nada me separará do amor dele. Nós temos que estar com o escudo preparado. Irmãos, sabe muitas vezes o que o diabo ele vem tentar fazer com os dados inflamados? Com esses dardos, para poder nos atingir, para tentar matar a nossa fé de novo. Porque, irmãos, entende, a gente, o que fala lá no começo de Efésios, que Cristo ele fez o que conosco? Ele nos vivificou quando ainda estávamos mortos em nossos delitos. E o diabo quer que nós venhamos morrer de novo para Cristo. Mas não,
se a gente tiver com a nossa fé, se nós tivermos fé em Cristo, nada irá nos abalar. Muitas vezes ele vem tentar abalar nossa fé com os dardos inflamados dele. Ele vem tentar falar assim, nossa, mas você está passando por isso? Você serve a Deus e está passando por tudo isso? Um servo de Deus passando por isso? Por que você está passando por isso? Mas, irmão, se você tiver com o escudo da fé, você fala assim, eu creio em Cristo, e eu sei que chegará o momento que Ele irá me abençoar. Eu posso estar passando por tribulação agora, mas chegará o momento que eu serei honrado por Deus. Quando nós temos o escudo da fé, irmãos, pode vir o que for, nada nos tira da presença de Deus. Pega de novo o escudo, irmão. Pega o escudo de novo. Pega o escudo. Nós temos que estar com o escudo da fé em prontidão. Muitas vezes o diabo vem tentar abalar a nossa fé, sabe como também? Tentar colocar dúvidas sobre aquilo que nós cremos. O diabo vem começar a falar assim, nossa, mas será que está certo isso? Você crê nisso, mas será que é desse jeito mesmo? Nossa, será que a sua fé em Deus não está certo isso? Ele vem tentar trazer dúvidas para que nós podemos ficar frios na fé. Mas quando nós estamos com o escudo da fé, nada irá nos tocar. Quem crê nisso? Aleluias. Oh, glórias a Deus. Estamos terminando, irmãos. Olha, isso é bom. E lá no versículo Efésios 6, 17. Tomai também um capacete da salvação. Coloca o capacete da salvação. Coloca o capacete da salvação. Oh, glórias a Deus. Isso é importante, irmãos. Irmãos, entende algo? Quando nós aceitamos Jesus, nós colocamos o capacete da salvação. Nós estamos selados pela presença do Espírito Santo, que nós vamos um dia estar com Ele nos céus. E o capacete da salvação, ele nos blinda, ele blinda a mente. Porque o diabo, ele é especialista em atacar a mente. Irmãos, preste atenção nisso, porque isso aqui tem muito sido mal do século. O diabo, ele tem tentado atacar a mente dos cristãos, colocando dúvidas sobre a fé, a gente fala assim, nossa, mas muitas vezes seitas que se achegam e começam a trazer a forma que, não, esquece a Bíblia não é a palavra de Deus não, sabe, irmãos? Você entra na internet, tem tanta teologia maldita tentando esfriar as pessoas, trazendo uma série de dúvidas sobre quem é Jesus. Será que Jesus é Deus mesmo? Será que o Espírito Santo, ele é verdade? Mas quando nós estamos com o capacete da salvação, nada vai nos tirar da presença de Deus. Porque, irmãos, quando a gente perde, a gente aceita na nossa mente aquilo que nos afasta de Deus, a nossa mente fica vulnerável. E o diabo entra. E ele tira o capacete da salvação. Mas, irmãos, quando nós estamos com o capacete da salvação, nós estamos selados pela presença de Deus, nós estamos selados com o Espírito Santo, e nada nos afastará do amor de Deus. Na palavra do Senhor fala, o que nos afastará do amor de Deus? Será altura, profundidade? Será principados, potestades, anjos, demônios? Pois estou certo que nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada pode te separar do amor de Deus. Mas coloque o capacete da salvação, aleluias. Oh, glórias a Deus. Lá em João capítulo 1, versículo 12, se puder colocar aí, lá em João capítulo 1, versículo 12, diz assim, mas todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Quando nós recebemos Cristo em nossa vida, Ele nos dá o poder de nós sermos chamados filhos. Filhos. Irmãos, antes de nós aceitarmos Jesus, nós somos apenas criatura. Mas a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, nós falamos assim, Cristo, mora na minha vida. Jesus, eu quero que o Senhor participe da minha vida. O Senhor, não apenas faça um passeio, não, Senhor. Faça morada dentro de mim. Viva dentro de mim. Nós somos chamados de filhos de Deus. Mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Nós colocamos o capacete da salvação. Nada mais atinge a nossa mente. E para nós encerrarmos, na palavra de Deus diz, tomando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora pega a espada, irmão. Oh, glória. A sua armadura está completa. Pega a espada, levanta a sua espada aí, meu irmão. Pega a espada.
Sabe qual espada é essa palavra aqui, irmãos? Irmãos, prossiga em conhecer. Coloca a armadura de Deus. Só que pega a espada, porque sabe o que você faz com a espada, irmãos? Toda armadura, ela faz o quê? Te protege. Mas a espada, o que você faz com a espada, pastor? Você ataca. E como uma pregação do pastor Rodrigo, na palavra do Senhor fala, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Irmãos, entenda algo. Não é as portas da igreja que não se prevalecerão contra as portas do inferno. Não é a gente que está atrás da porta, né, pastor? Não é a gente que está atrás da porta, lá falando, nossa, o inferno vai vir aqui vai derrubar a porta. Não, não. É as portas do inferno que não prevalecerão contra a igreja. Porque é a igreja que ataca a porta. A igreja pega a espada e ataca a porta. É a igreja que ataca. Como você vai atacar, irmão? Com a espada. E para que você possa atacar, você precisa estar com a espada empunhalada na sua mão. Você precisa estar com a espada. Como que eu estou com a espada? Conheça essa palavra, irmãos. Essa palavra traz vida. Você quer saber se alguém está pregando a verdade para você? Se essa pessoa ela te fala assim, leia a Bíblia, ela está te pregando a verdade. Se alguém fala assim, não, Bíblia não precisa. Irmãos, fala assim, obrigado, não quero saber. Essa espada, ela que nos capacita para que nós possamos atacar a porta do inferno. Nós precisamos, gente, o mundo, o diabo acha que está vencendo, mas não, porque Deus, Ele já levantou os filhos deles com a espada na mão que vai atacar as portas do inferno. Como que eu faço para atacar essa espada, irmãos? Você tem que ler. Você já tem uma dica, vai ler Efésios essa semana. Conheça essa palavra. Você tem a graça de Deus de estar numa igreja que tem estudo. Quem é que está fazendo estudo? Dão glória a Deus. Irmão, se você não estiver fazendo estudo, irmão, você tem noção que tem gente que paga para poder estudar a palavra? E paga caro? E tem de graça. Deixa eu deixar bem claro que é de graça, porque às vezes tem gente que não está vindo que está achando que é pago. Irmão, o estudo da Bíblia na nossa igreja é de graça. Mas às vezes as coisas que é de graça a gente não dá tanto valor. Porque deixa eu te contar mais uma coisa. Sabia que os professores, eles dão um jeito de se encaixar com você, porque é tão importante, a gente vê que é tão importante você estar com a espada, que a gente dá um jeito, um professor vai lá, se encaixa com o horário de algum aluno, para que possa conhecer essa palavra. Irmão, se você não conhecer, você está indo para a guerra assim, ó. Venha, mas não tem como atacar. Irmão, coloca a armadura completa e conheça a palavra. Irmão, sabe o que a gente vai ter em setembro? Setembro? É setembro, pastor? É outubro? Em novembro. Dia 24 de novembro. Irmãos, dia 24 de novembro, nós vamos ter uma conferência chamada Transformado. Sabe o que vai ter nessa conferência? Palavra. Irmão, sabe o que lembra que eu falei para você o que está acontecendo nas escolas? Que o diabo, ele está usando, tem professores que tem professores que passam 4 anos na faculdade para ensinar. Só que tem professores que passam 4 anos na faculdade para poder ensinar tudo errado. Irmão, sabe o que vai ter nessa conferência? Palavra. Às vezes você fala assim, você coloca lá na ponta do lápis e fala assim, nossa, mas esse valor, e deixa eu falar, irmãos, R$140 é muito pouco, porque eu pude participar com os pastores, a gente faz os levantamentos, a igreja está investindo uma grande parte, não tem lucro nenhum aí, nenhum. É o mínimo do mínimo que nós conseguimos para poder ter uma chácara boa, um alimento abençoado, porque é comida de manhã, comida à tarde, comida à noite, comida de madrugada. É assim que funciona uma conferência. Então é o mínimo do mínimo. Aí você olha, você coloca na ponta do lápis e fala assim, não, isso daqui não dá para pagar. Deixa eu falar uma coisa para você. Não tem dinheiro que pague você conhecer a palavra de Deus e mergulhar. O que você vai receber lá na conferência vai ser algo que você vai levar para a sua vida. Irmãos, para quem fala assim, é só para o meu filho, que é pequeno, que é novo. Não! É para a família.
O pai e a mãe vai chegar lá, irmãos, os pastores, eles já pregam eles trazem sempre ministrações. Os pastores, têm noção, os pastores obreiros, a gente está começando a se preparar desde agora para trazer algo diferente de tudo que nós já trouxemos para quando chegar lá na conferência. Como está a preparação, pastor? Isso, não, para novembro. Novembro, como está a preparação? Tá nativa, né, pastor? Os pastores estão se consagrando, jejuando, para que quando você chegar lá, essa sua armadura esteja mais forte do que nunca. Irmãos, o mundo, ele tá investindo, ele investe sem dó, para que os filhos se percam. E nós temos que investir, não tem valor que paga, não tem valor que paga. O investimento para poder nós estarmos revestidos da palavra de Deus. Lá na conferência, adolescentes vai ter palavra, para que eles sejam revestidos, e não tem dinheiro que paga isso, para que quando eles chegarem lá, lá na escola, pode ter o que for, eles vão estar revestidos dessa palavra, vão estar com a armadura, e eles vão falar, eu vou fazer a diferença, eu vou ser diferente. Mas nós temos que se revestir da armadura. Irmãos, se revista da armadura de Deus. Eu quero dizer, não saia daqui falando assim, foi legal eu ouvir sobre a armadura de Deus. Não, saia daqui falando assim, eu vou começar segunda-feira diferente de tudo que já foi. Todas as minhas segundas-feiras eu vou começar diferente. Lembra de cada armadura. Fala, Senhor, leia de novo Efésios e fala, Senhor, eu quero estar começando segunda-feira revestido da armadura do Senhor. Eu quero estar pronto com a espada, com o escudo, e eu vou pregar o teu evangelho. Senhor, pode vir o que for do diabo, eu vou estar com a minha mente preparada. Senhor, o diabo pode colocar qualquer coisa, eu não vou ser abalado, porque eu estou revestido da armadura de Deus. Se coloca de pé, aleluias.